Transdutor de compressão, de alta pressão e baixa pressão. O pessoal tem muita dúvida disso. Vou tentar fazer um vídeo explicando essa diferença, né? Quais são as diferenças entre eles e ver se eu ajudo o pessoal aí. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou falar, antes da gente ir para a prática, aqui na Chess os transdutores são iguais, tá? O que muda é o componente interno. Eu nem gosto muito, deixa eu colocar eles aqui, de chamar de transdutor de alta pressão e baixa pressão. Pessoal que está começando, muita gente acha que o transdutor aí de baixa pressão, o transdutor vai explodir. Não é isso. O que acontece? No pico de compressão, o transdutor de baixa pressão, ele vai cortar a ponta acima de 7 bar. E o de alta pressão, não. Mas o transdutor de baixa pressão, ele aguenta 28 bar, tá? De pressão. Nenhum dos dois, já vou dizer antecipadamente, serve para linha diesel, tá? Nenhum dos dois serve para linha diesel. Os dois são para motores aí que a gente fala de ciclo Otto, né? Motores aí de combustão por ignição. Então, tanto de alta quanto de baixa são para esses motores, né? 4 tempos, combustão por ignição. Então, é isso que o pessoal tem muita dúvida, né? A gente vai fazer aqui na prática e vamos ver a diferença aí. Eu vou fazer aí com o transdutor de alta pressão e vou comentar a diferença. Mas, basicamente, é que um vai cortar a ponta ali com 7 bar, quando ele chegar a 7 bar, e o outro não. Essa é a principal diferença entre eles. Então, bora aí para a prática. Então é isso aí. Eu vou dar a partida aqui no carro, com esse adaptadorzinho aqui que eu fiz. Tá lá. Agora, Alessandra, é melhor vem por aqui para evitar o reflexo. Acha um ponto legal, Lelê? Que menos reflete aí na tela. Então, eu estou com o transdutor de alta, tá? Acho que é melhor, não dá para abaixar um pouquinho aqui, acho que fica mais legal. Isso. Isso que eu estou fazendo aqui, o de baixa também faz, né? Então aqui a gente acha o meio aqui do pico de compressão para cruzar aqui com a roda fônica, né? No caso deste carro é no dente 14,5, né? Contando aqui em cima. Este valor de compressão, ó, eu vou medir do pico até a linha de zero, que eu já marquei aqui com o canal 4, tá? Então deu 601 milivolts. Para a gente não ficar fazendo um monte de conta, né, a gente envia essa tabela de cálculo aqui, tanto para o transdutor de compressão de alta quanto para o de baixa, tá? Então aqui eu coloco o tempo entre os picos, né? Então ele já vai me calcular aqui, eu quero saber quanto que é 380 graus, por exemplo, em tempo, a tabela já vai me calcular tudo sozinha, né? Aí tudo que está em preto aqui, com letras amarelas, números no caso, é onde a gente vai digitar, tá? Os outros pontos você nem vai conseguir clicar. Então eu fiz todos os cálculos e joguei dentro dessa tabela. Então agora nós estamos vendo aqui o valor de compressão na marcha lenta, que deu lá, eu já esqueci, 601 milivolts. Então eu vou preencher aqui com 601 milivolts. Então ele já me deu o valor, ó, naquela captura estava ali com 6 bar de pressão ou 87,21 PSI, né, que é a mesma coisa. Filme em mim, Lelê. Então, o transdutor de baixa pressão também faz, tá? Normalmente na marcha lenta, o carro não passa de 7 bar. Tem carro que passa, vai depender muito também da temperatura ambiente. Num tempo mais frio, o ar está mais ali condensado, né? Então entra um volume maior de ar para o cilindro, então a compressão vai ser um pouquinho maior. Mas normalmente, de modo geral, tanto de baixa quanto de alta, na marcha lenta, o pico não vai estar cortado, né? Então eu vou dar agora de novo Não, agora eu não vou dar a partida, minto. Eu vou desligar a bobina aqui, que eu acho que eu já...
Tinha desligado, mas eu liguei de novo. E eu vou dar a partida e o carro não vai pegar. Então deixa eu configurar, volta para lá, Lelê. Vou configurar aqui agora o transdutor novamente, vou aumentar um pouco a tensão, porque agora o pico vai subir bastante, né? Então agora veio aqui para baixo, ó, a linha de zero dele. Até vou, canal 2, agora eu vou tirar ele fora. Deixa só o canal 1 ali. Então marquei a linha de zero, vou aumentar o tempo aqui de captura e vou dar a partida. Ele não aumentou, né, o tempo? Agora foi. Então tá aqui, ó. Eu dei a partida. Então agora eu vou medir essa compressão na partida. Vou pegar este primeiro pico maior aqui, até a linha de zero. Deu aqui 1,29, vai? Ficou um pouquinho acima, vamos colocar 1,30 volts. 1 volt e 300 milivolts. Que é a mesma coisa que 1.300 milivolts, né? Então, vamos colocar aqui. Deu aqui, ó, 13 bar nesta captura, né? Então, vamos fazer de novo. Que ele costuma até dar um pouco mais alto. Deixa eu aumentar aqui o tempo mais ainda, que fica mais legal. Vou dar a partida novamente. Chegou aí mais ou menos no mesmo valor, né? Mesmo valor lá. Então, 1.300 milivolts. Então, 1.300 milivolts equivale aqui a 13 bar ou 188,63 PSI. Filme em mim, Lelê. Então, normalmente ele dá 14, 14,5, tá? Vai depender muito aí da captura, mas enfim, vai ficar em torno desses valores neste motor, neste carro, né, que está com uma quilometragem já um pouco mais alta, enfim, isso vai variar de motor para motor, o mesmo motor de carro para carro. Este valor eu não consigo ver com o transdutor de baixa pressão, tá? Por quê? Porque em 7 bar ele cortaria, ele não vai marcar esses 13, 14, 15 bar aí, não vai marcar, tá? Então esse é um ponto que o transdutor de baixa perde em relação ao transdutor de alta. Agora eu vou dar a partida novamente, mas o carro eu vou fazer ele pegar. Deixa eu ligar a bobina aqui. E nós vamos ver na aceleração. Deixa eu dar a partida. Espera aí que... Aí foi. Então filma ali de novo, Lelê. Então eu vou dar uma aceleração brusca aqui, ó. Vamos pausar. Deixa eu desligar. E vamos testar aqui, ó. Então eu vou pegar esse pico mais alto aqui, até a linha de zero. Deu lá 1,93 volts, que é a mesma coisa que 1930 milivolts. Então, vamos preencher lá na tabela. Então, deu um valor aqui de 19,3 bar, tá? Ou 280 PSI na aceleração. A tabela aqui calcula também, ó, a altura aqui da mesa de escape, para a gente ver se tem catalisador, né? Sistema de exaustão, né? Normalmente catalisador, mas pode ser um abafador ali entupido. Aqui o valor da admissão, né, em milímetro de Hg, o vácuo aqui do motor, né, a pressão atmosférica, então a gente preenche ali, antes de dar a partida no carro, o valor que deu ali em tensão, então ele vai te dar aqui em kPa, ó, o valor da pressão atmosférica, menos o valor do vácuo, então vai dar, com o motor funcionando, o valor aqui da pressão ali no coletor, né? Isso, filme em mim, Lelê. Essa tabela é a mesma, tá? Para quem tem o transdutor de baixa ou de alta. A mesma tabelinha. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Eu já fiz todos os cálculos para você e coloquei na tabela. Então, a grande diferença, resumindo,
do transdutor de alta para o transdutor de baixa é que o transdutor de baixa corta o pico com 7 bar. Fica aquele pico quadrado. Mas dá para a gente cruzar o PMS com a roda fônica do mesmo jeito. Eu tenho aquele pico quadradinho. É só pôr um cursor de ponta a ponta e o valor que der você dividir no meio. Ou no zóio mesmo dá para ver. Para quê? Para cruzar ali com a roda fônica, ver se essa roda fônica não girou. Sincronismo mecânico que a gente vê nas rampas, né, o meio das rampas, escapamento ali e de admissão, dá para ver do mesmo jeito, com os dois transdutores. Compressão em marcha lenta, normalmente o de baixa também a gente vê. Normalmente em marcha lenta o carro não chega a 7 bar, mas repito, isso pode variar de motor para motor, a temperatura ambiente, a altitude da cidade que você está, enfim, são várias variáveis, aí vamos dizer assim, né? Desculpa aí a redundância. Então é isso, basicamente o transdutor de baixa pressão, ele não vai medir a compressão na partida e nem a aceleração, tá? Chess, isso é muito importante? Olha, eu vou dar a minha sincera opinião. A gente tem os dois aqui na Chess. Obviamente, o de alta pressão, ele é mais caro. O componente interno dele é bem mais caro do que o de baixa pressão. Na prática, eu não vejo muita diferença. Por quê? O valor de compressão em si, para mim, na maioria das vezes, não me importa muito, né? Quando a gente vem com aquela sequência de diagnóstico, então quem me acompanha sabe, então um dos primeiros testes que a gente vai fazer é o teste de compressão relativa. Então se o carro chegou para mim falhando, eu vou fazer aquele teste lá de fazer uma relação entre a compressão dos cilindros pela queda de tensão ou consumo de corrente do motor de arranque, ali pela bateria. Então, se eu tenho um carro falhando e todos os cilindros estão com a mesma compressão, eu já sei que eu não tenho problema de compressão, né? Eu já sei que eu não tenho problema de compressão. Pode estar todos os cilindros iguais e tudo ruim. Teoricamente pode. Só que o carro não estaria aqui falhando um cilindro, né? Não estaria com uma falhinha, o carro já tinha vindo no guincho, se todos os cilindros estiverem com a compressão baixa, né? Então, na prática, poucas vezes, pelo menos eu vou acabar vendo o valor da compressão em si, né? Se eu quiser ver, eu também consigo ver com um manômetro analógico, aí, que nem a gente sempre fez, né? Se o transdutor ainda visse essa compressão sem eu ter que tirar as velas, né, pôr o transdutor lá, quer dizer, o mesmo trabalho do manômetro. Então, na prática, repito, na maioria das vezes eu nem preciso ver o valor da compressão, né? A CR, a compressão relativa, já meio que faz isso para mim, né? Mas tem essa diferença. Então, fica aí a critério de cada um, né? O importante é 2 pontos que eu quero deixar claro. Muita gente acha que o transdutor de baixa vai explodir, ele não aguenta a compressão, não é isso, né? Esse é um dos pontos. E o outro ponto é que muita gente acha que com o transdutor de baixa ele não vai conseguir fazer diagnóstico. Ele vai, tá? Do mesmo jeito, a gente chega no mesmo resultado, com os dois transdutores. É só saber trabalhar, né? Só entender o que a gente está fazendo. Ah, o de alta compressão é mais legal? É mais legal. Quer pagar mais por isso? A gente tem aqui. E tem o de baixa também. Beleza? Espero aí não ter ficado um vídeo muito longo, né? Se a gente for falar aí tudo que o transdutor faz, isso aqui não é uma videoaula, a gente ia passar aqui horas falando sobre esse transdutor. Mas o objetivo do vídeo é deixar bem claro aí as principais diferenças entre eles. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.